Olá, amigo ouvinte do programa Ação Espírita, um programa da Concafras PSE. Aqui é seu amigo Dailson Júnior, que em nome do nosso querido Mestre Jesus, terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Fique ligado na programação de hoje. Lindos casos de Chico Xavier, entrevista, 30 segundos Alta de Souza, mensagens da semana e culto do Evangelho no Lar. Amigo ouvinte, hoje, além de reflexões e lindos casos, conversaremos com Kátia Borges, dirigente do Centro Espírita O Consolador, da cidade de Goiânia, Goiás, falando sobre o tema Obsessão na Infância. Mas antes, gostaria de convidar você para juntos fazermos a nossa prece. Mestre Jesus, queremos neste momento te agradecer pela bênção da vida e por tudo que nos é mais caro, como a família, os amigos, o trabalho e a saúde. Somos gratos, Senhor, pelas oportunidades de crescimento que nos permitem valorizar cada instante da nossa existência. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares, familiares queridos, e que o teu amor seja uma luz a nos guiar hoje e em todos os dias das nossas vidas. Cursos gratuitos de Espiritismo? É isso mesmo, totalmente gratuito. Venha conhecer essa doutrina maravilhosa que tanto consola. Anote aí o nosso telefone, 99969-9230. Mais uma vez, 99969-9230. Os cursos acontecem todos os sábados, das 17 às 19h30. Venha transformar sua vida. Esperamos por você. Você que está enfrentando momentos difíceis, lidando com a depressão, pensamentos de suicídio ou desânimo que parece não ter fim, saiba que você não está sozinho. Estamos aqui por você. Mande seu pedido de oração pelo WhatsApp 99425-4833, mais uma vez 99425-4833, e tenha a certeza de que estaremos orando por você com todo o carinho e amor. Ajude a construir um lar de amor e esperança. Em breve, a Casa Lar Casa do Caminho Francisco de Assis será um lar seguro para 20 crianças, oferecendo amor, cuidado e um novo começo. Mas para que esse sonho se torne realidade, precisamos de você. Sua doação faz toda a diferença. Com a sua ajuda, poderemos concluir a reforma e acolher essas crianças com dignidade, cara. Faça a sua parte. Doe para o Pix 30 832 855 0001 40. Novamente, 30 832 855 0001 40. E o nosso contato de WhatsApp é 98528 3262. Cada contribuição é um tijolo de amor na construção desse lar. Juntos, podemos transformar vidas. Este programa tem um apoio da construtora Rudine Rodarte, do projeto A Construção, tudo em um só lugar. Liga agora e faça um orçamento. 98528-3262. 98528-3262. E o nosso Instagram, @Rudine Rodarte Construtora. Convidamos você, ouvinte, a conhecer alguns trechos da vida de alguém muito especial, um homem conhecido e querido no Brasil e no mundo. Ouça agora o interessante caso da vida de Chico Xavier, um homem chamado Amor. A madrinha do Chico, por vezes, passava tempos entregue à obsessão. Assim é que, nessas fases, a exasperação dela era mais forte. Em algumas ocasiões, condenava o menino a vários dias de fome. Certa feita, já faziam 3 dias que a criança permanecia em completo jejum. À tarde, na hora da prece, encontrou a mãezinha desencarnada que lhe perguntou o motivo da tristeza com a qual se apresentava. A senhora não sabe, explicou o Chico, mas tenho passado muita fome. Ora, você está reclamando muito, meu filho, disse Dona Maria João de Deus. O menino guloso tem sempre indigestão.
mas hoje bem que eu queria comer alguma coisa. A mãezinha a abraçou e recomendou: continue na oração e espere um pouco. O menino ficou repetindo o Pai Nosso e daí em instantes um grande cão da rua penetrou o quintal. Aproximou-se dele e deixou cair da boca um objeto escuro. Era um saboroso jatobá. Chico recolheu alegre o pesado fruto, ao mesmo tempo que reviu a mãezinha ao seu lado, acrescentando: misture o jatobá com água e você terá um bom alimento. E despedindo-se da criança, acentuou: como você observou, meu filho, quando oramos com fé viva, até um cão pode nos ajudar. Em nome de Jesus. Pessoal de Sobradinho, grande evento, 17ª Semana Espírita Chico Xavier. Será realizada nos dias 18, 21 e 22 de fevereiro pelo Centro Espírita Jerônimo Candinho. Para saber mais, entre em contato 98169-1753. 98169-1753. Evento totalmente gratuito. Venha conhecer o Espiritismo. Olá, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Conversaremos hoje sobre obsessão na infância. E para tratarmos desse tema, convidamos Kátia Borges, dirigente do Centro Espírita O Consolador em Goiânia. Seja bem-vinda, Kátia. Olá, é uma alegria estar aqui com todos vocês do programa Espiritismo em Ação. Kátia, do ponto de vista espiritual, quem é a criança? A criança, do ponto de vista espiritual, é um espírito que reencarna, que traz consigo uma bagagem multimilenar de experiências felizes e de dificuldades. Chega em nosso lar a alegria para que os pais possam recebê-la com o amor, pois para todo pai, seu filho, a criança, é um anjo. Isto fez Deus nosso Pai, a bondade do nosso Pai maior, para que possamos receber os nossos filhos com maior amor. Pessoal de Sobradinho, grande evento, 17ª Semana Espírita Chico Xavier. Será realizada nos dias 18, 21 e 22 de fevereiro pelo Centro Espírita Jerônimo Candinho. Para saber mais, entre em contato 98169-1753. 98169-1753. Evento totalmente gratuito. Venha conhecer o Espiritismo. Certo, então a criança pode ser um reencarnado, que está de volta com todas as suas aquisições, experiências do passado. Isso, a criança é um espírito reencarnado que já traz as suas experiências vividas em outras eras. Deus, nosso Pai, permite que todos nós esqueçamos o que fizemos no passado. A bênção do esquecimento, para que nesta nova oportunidade tenhamos condições de reparar aquilo que fizemos em outras oportunidades. E então o Pai, ele não cria o espírito do filho. Com o nascimento, esse espírito que reencarna é um espírito que já viveu muito e precisa ser muito bem conduzido. Por isso, torno a repetir, nossos filhos precisam ser muito amados. Então ele está aqui em aperfeiçoamento para o seu melhoramento moral. Isso, por isso que nós notamos muitas crianças, e principalmente na atualidade, que já trazem tendências, muitas vezes em tenra idade, para determinados comportamentos que preocupam os pais, que preocupam os mestres, porque esse espírito é um espírito velho e que vem com toda a sua bagagem, com todas as suas dificuldades morais e espirituais. Kátia, existe a necessidade de uma religião já na fase infantil? Olha, você tocou, Marli, num dos assuntos mais importantes,
para que nós possamos realmente conquistar a felicidade. Os pais preocupam com a educação, preocupam com a alimentação de boa qualidade, preocupam que a sua criança esteja vivendo tudo o que o seu grupo vive, mas muitas vezes se descuram de algo profundamente necessário para o espírito reencarnante, para que ele tenha garantia de que vá vencer, de que vá completar a sua existência cumprindo tudo aquilo que foi programado, que é a educação religiosa. Pais, não se descurem dessa tarefa tão abençoada, pois a semente que nós colocamos nos corações dos nossos filhos, mesmo que eles possam seguir outros caminhos, ela um dia irá frutificar, ela um dia irá dar frutos. Então é uma grande alegria para um pai quando vê que seu filho, mesmo tendo tido alguns desvios, algumas lutas, algumas dificuldades na vida, as lições, os ensinamentos, a semente do Evangelho de Nosso Senhor Jesus frutificar na vida adulta. Cursos gratuitos de Espiritismo? É isso mesmo, totalmente gratuito. Venha conhecer essa doutrina maravilhosa que tanto consola. Anote aí o nosso telefone, 99969-9230. Mais uma vez, 99969-9230. Os cursos acontecem todos os sábados, das 17 às 19h30. Venha transformar sua vida. Esperamos por você. Você que está enfrentando momentos difíceis, lidando com a depressão, pensamentos de suicídio ou desânimo que parece não ter fim, saiba que você não está sozinho. Estamos aqui por você. Mande seu pedido de oração pelo WhatsApp 99425-4833, mais uma vez 99425-4833, e tenha a certeza de que estaremos orando por você com todo o carinho e amor. Este programa tem um apoio da construtora Rudine Rodarte, do projeto A Construção, tudo em um só lugar. Ligue agora e faça um orçamento 98528-3262, 98528-3262, e o nosso Instagram, @Rudine Rodarte Construtora. Nós podemos dizer então que a missão dos pais é aproximar essa alma de Deus, e a religião tem um fator importantíssimo nessa tarefa, né? Os pais são os tutores. Tem uma passagem no Evangelho que eu acho belíssima, quando no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade diz: Pai, abraçai o filho que vos dá desgosto, pois um dos dois é culpado. Reencarne em nossos lares afetos e desafetos. E essa bendita oportunidade, pelos laços do amor, de aproximação, é a oportunidade de reparação e de conquista dos verdadeiros sentimentos. Então, realmente o lar tem uma tarefa grandiosa, abençoada, e que nós não podemos fugir dela, se queremos ter uma sociedade equilibrada e feliz. Kátia, especificamente sobre a doutrina espírita, qual a importância dos ensinos espíritas para a formação infantil? Nós temos visto em nossas escolas de evangelização, nas casas espíritas, o fruto na formação do homem de bem, da criatura equilibrada, para que possa auxiliar na construção do mundo melhor, quando você investe na criança, desde bebê. O Evangelho deve ser ministrado às nossas crianças desde o ventre materno. Essas lições vão ficar gravadas em suas almas. E nós percebemos que a criança que é educada dentro dos princípios cristãos, dentro dos princípios espíritas, que muda a nossa ótica da vida. Porque quando nós sabemos que somos um espírito, e quando nós vemos a vida por esta ótica, nós reconhecemos que temos que respeitar o nosso próximo, seja ele de que reino for, os animais, os nossos companheiros de jornada. Nós vemos que tudo o que nós fazemos tem uma consequência.
porque o Espiritismo nos ensina isso. E as nossas crianças aprendem também essas lições. Então, o Espiritismo ensinado às crianças é uma oportunidade de redenção para que possamos construir um mundo melhor. Ajude a construir um lar de amor e esperança. Em breve, a Casa Lar Casa do Caminho Francisco de Assis será um lar seguro para 20 crianças, oferecendo amor, cuidado e um novo começo. Mas para que esse sonho se torne realidade, precisamos de você. Sua doação faz toda a diferença. Com a sua ajuda, poderemos concluir a reforma e acolher essas crianças com dignidade, cara. Faça a sua parte. Doe para o Pix 30 832 855 0001 40. Novamente, 30 832 855 0001 40. E o nosso contato de WhatsApp é 98528 3262. Cada contribuição é um tijolo de amor na construção desse lar. Juntos, podemos transformar vidas. Pessoal de Sobradinho, grande evento, 17ª Semana Espírita Chico Xavier. Será realizada nos dias 18, 21 e 22 de fevereiro pelo Centro Espírita Jerônimo Candinho. Para saber mais, entre em contato 98169-1753. 98169-1753. Evento totalmente gratuito. Venha conhecer o Espiritismo. Falamos hoje sobre obsessão na infância. Como já foi dito, Kátia, no bloco anterior, a criança é um espírito reencarnado, com sua bagagem individual trazida de outras existências. Como lidar com crianças de diferentes características, muitas vezes dentro do mesmo lar? Olha, Marli, muitas vezes nós vemos os pais que nos buscam colocar de forma preocupante que dessas diferenças. A compreensão espírita ilumina o nosso entendimento para sabermos que os espíritos são diferentes e que no lar, o ambiente da família, o ambiente do lar deve ser preservado de problemas que irão agravar essas tendências que as crianças trazem. Há espíritos que trazem tendências para o vício, para problemas morais de várias ordens. Então, o lar é o reduto, o cantinho abençoado que Deus oferece a esse espírito para que ele possa se preparar melhor. Então, o ambiente familiar, onde tenha o hábito da oração, onde os pais buscam dar bons exemplos, tem uma vida digna e reta, irá muito auxiliar que os pais possam, dentro dos princípios espíritas, auxiliar esse espírito para que ele cresça de forma saudável, vencendo as dificuldades que traz. Porque não há tendências que não sejam superadas com o esforço, com a luta do espírito, com a vontade firme de acertar. Então, tanto a educação no lar, como a participação na evangelização infantil nas casas espíritas, como um bom programa de leitura de obras sadias que possam esclarecer a mente infantil, irão auxiliar esta criança. Uhum. Kátia, como podemos definir a obsessão? Olha, Kardec nos coloca, e isso é uma pergunta clássica do Livro dos Espíritos, que essa influência espiritual, ela existe, que os espíritos influem em nossas vidas muito mais do que imaginamos. De ordinário, são eles que nos dirigem. Então, a obsessão é essa influência dos espíritos sobre o encarnado. Existem também outras formas de obsessão. Nós vamos nos ater a esse aspecto. Então, hoje nós vemos que isso tem acontecido muito com as crianças, tanto no ambiente escolar, como nos lares, como nas ruas. A criança sendo influenciada pelos espíritos, muitas vezes inferiores, e tendo atitudes que assustam
os governantes, aqueles que cuidam do bem-estar da nossa sociedade. Então, realmente essa interferência espiritual existe. Então, a obsessão é uma ação persistente de um espírito sobre a mente, seja ela infantil, juvenil ou adulta. A obsessão independe de idade. A criança tem uma proteção maior porque ela está mais ligada ao mundo espiritual. O seu anjo guardião, para que ela tenha firmeza e permaneça reencarnada, ela recebe um auxílio maior. E é também a tutela dos pais. Mas à medida que ela vai assumindo a reencarnação, e isso acontece aos 7 anos, quando a interferência dos pais já diminui um pouco, porque esse espírito já está ligado, já está se desligando do plano de onde veio, e aos 14 anos que realmente se completa a reencarnação. Por isso que nós vemos que muitas vezes o jovem, mas era uma criança tão tranquila, e hoje esse jovem rebelde, né? Então, isso independe da idade. Kátia, crianças constantemente irritadiças ou apáticas, perversas, perturbadas, essas crianças poderiam estar sofrendo um processo de obsessão? Sim, isso muitas vezes acontece, porque a criança não compreende o que está acontecendo com ela. Ela não sabe identificar o que é dela, o que é do espírito que se aproxima dela. Então, na sua mente ainda infantil, ela não sabe o que está acontecendo. Então, é muito comum crianças que, de repente, tinham coragem de permanecer no ambiente da casa, terem medo, terem pesadelos terríveis quando dormem, insegurança que não apresentavam, depois passam a apresentar. E assim, irritação, dificuldade, apresentam dificuldade na escola, na convivência. E isto, a grande maioria das vezes, é um processo obsessivo, um processo de influenciação espiritual, que está atuando, que os espíritos, sejam eles cobradores, sejam eles ligados à família, ou por um motivo ou outro, estão se ligando a essa criança. Então, essas crianças são sintomas de que está havendo a ação de uma influenciação espiritual. Isso. Esses sintomas são comuns e nós vemos muitas vezes a criança que sente esse terror ao dormir, não quer conciliar o sono, e os pais ficam sem saber o que fazer. Muitas vezes procuram um psicólogo que pode auxiliar, mas a doutrina espírita tem um medicamento que pode auxiliar tanto a criança como a família. Às vezes, os pais acham que é teimosia, que é rebeldia, e perdendo a paciência com a criança, aplicam às vezes surras, que faz agravar ainda mais a situação dessa criança. Cursos gratuitos de Espiritismo? É isso mesmo, totalmente gratuito. Venha conhecer essa doutrina maravilhosa que tanto consola. Anote aí o nosso telefone, 99969-9230. Mais uma vez, 99969-9230. Os cursos acontecem todos os sábados, das 17 às 19h30. Venha transformar sua vida. Esperamos por você. Você que está enfrentando momentos difíceis, lidando com a depressão, pensamentos de suicídio ou desânimo que parece não ter fim, saiba que você não está sozinho. Estamos aqui por você. Mande seu pedido de oração pelo WhatsApp 99425-4833, mais uma vez 99425-4833, e tenha a certeza de que estaremos orando por você com todo o carinho e amor. Este programa tem um apoio da construtora Rudine Rodarte, do projeto A Construção, tudo em um só lugar. Liga agora e faça um orçamento 98528-3262.
3262. E o nosso Instagram, @RudineRodarte Construtora. E às vezes uma prece, o culto do Evangelho no Lar são terapias simples e que são muito úteis, né? Isso. A doutrina espírita nos traz esse medicamento. O primeiro deles é a prece, que é o magnetismo que auxilia a acalmar as nossas crianças. E o culto do Evangelho do Lar. Conversando sobre obsessão na infância. Kátia, relate-nos um caso sobre obsessão na fase infantil. Nós temos percebido que têm chegado às nossas casas espíritas muitas crianças com problemas mediúnicos, problemas espirituais. E o mais comum deles é a criança que não para na sala de aula, que tem dificuldade de se acalmar, então, que não tranquiliza, às vezes só fala aos gritos. E temos percebido que essas crianças, quando os pais participam dos estudos na casa e a criança participa da evangelização e recebe todo o tratamento espiritual indicado, ela vai se acalmando e nós vemos no decorrer de algum tempo essa criança perfeitamente harmonizada com o programa da Casa Espírita. Como iniciar, Kátia, o tratamento do processo obsessivo que acomete uma criança? Os pais devem buscar uma casa espírita que realiza o tratamento espiritual infanto-juvenil para que possam conduzir os seus filhos neste tratamento que irá auxiliar. Há várias casas espíritas em Goiânia que realizam o tratamento no horário adequado, com toda uma metodologia de atendimento para a criança, desde o bebê até as crianças e jovens. Este programa estende-se, o pai deve acompanhar a criança, o pai ou responsável, se estende à criança e aos pais. Kátia, qual o papel da família no lar para promover o auxílio à criança? Olha, o lar é a célula organizada e que é responsável pelo reequilíbrio desta alma que reencarna. Então, os pais que buscam se reeducar para educar os seus filhos têm uma vantagem, porque dentro dos princípios espíritas, nós estamos sempre buscando a nossa reforma íntima, o nosso melhoramento. Muitas coisas que nós víamos nos nossos lares, quando no papel de filhos e achávamos que não era o melhor, hoje nós temos condições de modificar, de melhorar. Então, isto só estudando, buscando fazer os cursos e buscando a nossa reforma íntima. O papel do lar é fundamental, pois se não for no lar, esse espírito terá dificuldades, porque ele terá as orientações tanto na evangelização infantil como na escola espírita, mas a família é que permanece com a criança a maior parte do dia. Então, essa vivência cristã, evangélica dentro do lar é muito importante. Kátia, a Casa Espírita oferece um tratamento especializado para a desobsessão da criança? Nós temos a alegria de estar vivendo em nossas casas espíritas experiências muito felizes. Mães que chegam desesperadas com seus filhos, que a escola não pede até para não levar mais, porque a criança não para na sala, pois a criança tem dificuldades de convivência, de várias ordens, bate, ou é inquieta demais, ou não presta atenção, ou vários problemas a criança apresenta. E que depois, com o passar do tempo, com a continuidade do tratamento, essas crianças vão melhorando e os pais vão vendo, vão percebendo que é possível reeducar esta alma, que é possível auxiliar com muito amor, com paciência, entendendo o processo que acontece com ela. Porque nenhum pai erra porque quer errar. Muitas vezes
nós erramos por ignorância. E a Casa Espírita oferece cursos para os pais, cursos para as crianças, que irão esclarecê-la no tratamento espiritual infanto-juvenil sobre as dificuldades que ela vive. E ela poderá estar novamente tranquila, serena e ter uma vida equilibrada e feliz. Então, os pais, ao iniciar o tratamento, eles passam por uma recepção, por uma triagem e, em seguida, inicia-se o tratamento. Isso. O tratamento acontece aos sábados, no horário de 8h30 às 9h30 na Casa Espírita. E a criança é recepcionada, tem um momento da alegria, um momento de preparação para que ela possa se colocar em condições de receber o tratamento. Após esse momento, os pais, às vezes acompanhados da criança, passa pela triagem, que é uma entrevista, onde será preenchida uma ficha, onde ele vai relatar o que está acontecendo. Ali ele vai receber a orientação de como será o tratamento. Depois a criança recebe o passe, ela recebe a sua água, ela vai levar a garrafinha de água fluidificada e todas as orientações que devem ser atendidas para o tratamento. Amigo ouvinte, você ouviu Kátia Borges, dirigente do Centro Espírita Consolador da cidade de Goiânia, Goiás. Falou sobre o tema Obsessão na Infância. Ajude a construir um lar de amor e esperança. Em breve, a Casa Lar Casa do Caminho Francisco de Assis será um lar seguro para 20 crianças, oferecendo amor, cuidado e um novo começo. Mas para que esse sonho se torne realidade, precisamos de você. Sua doação faz toda a diferença. Com a sua ajuda, poderemos concluir a reforma e acolher essas crianças com dignidade, cara. Faça sua parte. Doe para o Pix 30 832 855 0001 40. Novamente, 30 832 855 0001 40. E o nosso contato de WhatsApp é 98528 3262. Cada contribuição é um tijolo de amor na construção desse lar. Juntos, podemos transformar vidas. Pessoal de Sobradinho, grande evento, 17ª Semana Espírita Chico Xavier. Será realizada nos dias 18, 21 e 22 de fevereiro pelo Centro Espírita Jerônimo Candinho. Para saber mais, entre em contato 98169-1753. 98169-1753. Evento totalmente gratuito. Venha conhecer o Espiritismo. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Se você pensa em suicídio, se você se sente triste, sozinho, desamparado, desesperado, peça ajuda. Procure tratamento médico e psicológico. Procure tratamento espiritual em um centro espírita. Ore, peça ajuda a Deus e ao seu anjo da guarda. Suicídio nunca. Conheça o Espiritismo. A divulgação de dados distorcidos e imprecisos sobre o número de abortos realizados no Brasil, com projeções exorbitantes, desvia o foco das reais causas de mortalidade materna. Procuram dar uma falsa legitimidade para a criação de políticas públicas que legalizem o aborto no Brasil, a pretexto de melhorar os dados da saúde da mulher. Vida sim, aborto não. Muitas pessoas, tendo empreendido pôr em ordem a narração das coisas que entre nós se realizaram, de acordo com o que transmitiram aqueles que desde o começo as viram com seus próprios olhos e foram os ministros da palavra. Pareceu-me, excelentíssimo Teófilo, conveniente, depois de me haver informado exatamente de como todas essas coisas se passaram desde o princípio, escreveste a narrativa de toda a série delas, a fim de que conheças a verdade acerca do que aquelas pessoas hão dito, o que tudo sabes. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4.
cursos gratuitos de Espiritismo? É isso mesmo, totalmente gratuito. Venha conhecer essa doutrina maravilhosa que tanto consola. Anote aí o nosso telefone, 99969-9230. Mais uma vez, 99969-9230. Os cursos acontecem todos os sábados, das 17 às 19h30. Venha transformar sua vida. Esperamos por você. Você que está enfrentando momentos difíceis, lidando com a depressão, pensamentos de suicídio ou desânimo que parece não ter fim, saiba que você não está sozinho. Estamos aqui por você. Mande seu pedido de oração pelo WhatsApp 99425-4833, mais uma vez 99425-4833, e tenha a certeza de que estaremos orando por você com todo o carinho e amor. Este programa tem o apoio da construtora Rudine Rodarte, do projeto A Construção, tudo em um só lugar. Ligue agora e faça um orçamento 98528-3262, 98528-3262, e o nosso Instagram, @Rudine Rodarte Construtora. Havia, ao tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote, por nome Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher era da raça de Abraão e se chamava Isabel. Ambos eram justos aos olhos de Deus e obedeciam a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, por ser estéril Isabel e estarem os dois avançados em anos. Ora, desempenhando Zacarias suas funções de sacerdote perante Deus, na vez da sua turma, sucedeu que, tirada a sorte, conforme ao que se observava entre os sacerdotes, lhe tocou entrar no templo do Senhor para oferecer os perfumes. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 5 a 9. Muitas pessoas, tendo empreendido pôr em ordem a narração das coisas que entre nós se realizaram, de acordo com o que transmitiram aqueles que desde o começo as viram com seus próprios olhos e foram os ministros da palavra, pareceu-me, excelentíssimo Teófilo, conveniente, depois de me haver informado exatamente de como todas essas coisas se passaram desde o princípio, escreveste a narrativa de toda a série delas, a fim de que conheças a verdade acerca do que aquelas pessoas hão dito, o que tudo sabes. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Apresentaremos agora uma atividade que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Conheça o culto do Evangelho no lar e implante esta ideia. Por quê? Para quê? Como e quando realizar o culto do Evangelho no lar? Respostas a essas e a tantas outras questões daremos neste quadro baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo, Culto do Evangelho no Lar, ambos da editora Alta de Souza. Siga conosco. Respondendo às perguntas por que e para que realizar o culto do Evangelho no lar, o Espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar,
lar nos diz: o lar sofre a carência do Cristo, vivo e ativo em suas engrenagens em processo de emperramento. A família padece a falta dessa divina presença em sua ação cotidiana. Diante da presença de Jesus, por meio da oração e do fraterno diálogo, mantidos no íntimo doméstico, toda a visão do mundo se modifica para melhores perspectivas. Os entendimentos dão-se respeitosa e maduramente. Como realizar o culto do Evangelho no lar? É muito simples. Primeiro, você e sua família escolhem um dia na semana, no horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto. E no dia combinado, harmonize o ambiente, desligando a TV e deixando uma música suave e tranquila que transmita bem-estar. Enquanto isso, prepare uma jarra com água para ser fluidificada. Separe o Evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem. Em seguida, a prece inicial. O silêncio fala. Nos dias de provação maior, quando tudo em torno de ti pareça problema sem solução, anima-te mais intensamente ao próprio trabalho. Não compliques a vida com lamentações suscetíveis de prejudicar o caminho dos outros. Não dramatizes os obstáculos em que te encontras, perdendo tempo. Continua agindo e servindo para o bem. O teu silêncio falará por ti muito mais. Emmanuel. Pessoal de Sobradinho, grande evento, 17ª Semana Espírita Chico Xavier. Será realizada nos dias 18, 21 e 22 de fevereiro pelo Centro Espírita Jerônimo Candinho. Para saber mais, entre em contato 98169-1753. 98169-1753. Evento totalmente gratuito. Venha conhecer o Espiritismo. Este programa tem um apoio da construtora Rudine Rodarte, do projeto A Construção, tudo em um só lugar. Liga agora e faça um orçamento. 98528-3262. 98528-3262. E o nosso Instagram, @Rudine Rodarte Construtora. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefício de meu lar, Jesus, que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Culto do Evangelho no lar. Implante esta ideia. Até lá, amigos! Caro ouvinte, chegamos ao final do nosso programa Ação Espírita, um programa da Concafras PSE. Agradecemos a sua companhia amiga e pedimos que entre em contato conosco pelo e-mail açãoespírita@yahoo.com.br e envie a sua sugestão, comentário, enfim, a sua palavra amiga. Fique com Deus e até o próximo programa.